Dessa vez o Lula deu uma aula de política para a oposição e principalmente para o Nicolas Ferreira. Eu vou mostrar o vídeo aqui. Ontem vocês reclamaram que eu fiquei interrompendo toda hora, então eu vou deixar o vídeo tocar até o final, depois eu conto o que aconteceu. A oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós teremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter então a Hungria, mas se tivesse até que ter os civis da Hungria, até que eu votaria sim. Mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui. E muito por conta, obviamente, do governo atual. Então a oposição se coloca assim com tranquilidade. Não é essa matéria, porque nós já estamos vendo o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar o governo. Prometeram benesses, só estão trazendo malefícios a esse país. E quem sofre é sempre o mais pobre, é sempre que está na ponta. E aí, é o quê? Aumento de tributo e corte de gás onde mais precisa. A gente posiciona com tranquilidade, não, senhor presidente. Esse showzinho não adiantou nada. A reforma tributária foi aprovada depois de 30 anos. O presidente entrou, saiu, direita, esquerda, ninguém deu conta. Agora o Lula conseguiu finalmente a simplificação dos impostos. O Nicolas não está votando contra a esquerda e mais impostos. Muito pelo contrário, ele está votando pelo Bolsonaro e te prejudicando. O pacote de gastos também foi aprovado, que a gente precisava para conter um dólar completamente transtornado. E, cara, esse argumento do Nicolas de falar da alíquota mais alta do mundo é mentira. Literalmente uma mentira, porque o Brasil já está nessa condição. O que a reforma tributária quer é reduzir essa alíquota e ainda simplificar os outros impostos. Depois da derrota, aparece aí o chorão, né? Parece o chorão. Vou deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqui. Quando ganha, sai comemorando, né? Ganha uma migalhinha na CCJ, já sai comemorando. Quando perde... Eles que persistem e que resistem. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Que bom argumento, cara. Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Prova que tá tranquilo. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Então agora o patriota pode ficar de boa, esperar 72 horas, que vai tudo acontecer. O Nicolas e a oposição votaram contra a alíquota zero. Zerar imposto sobre alimentos. Todos esses que estão na tela, açúcar, arroz, café, carne bovina, suína, tudo que é mais importante para a dieta básica de qualquer brasileiro. Ovo. Cara, vai tudo aí no meio. Mais uma lista, mais essa lista. Quem quiser pausa o vídeo, confere. O Nicolas é contra, a oposição também. Só porque isso é bom para o Lula, viabiliza a reeleição dele e é ruim para o Bolsonaro. Agora, você vai se lascar por conta disso, o problema é teu. Pessoal, compartilhe esse vídeo, meu. Deixa o gostei pro YouTube divulgar isso aqui. Eu tenho mais coisa para mostrar. Hoje chegou a melhor notícia possível para eu entregar nesse fim de ano, cara. E eu fiquei bastante feliz de verdade. Sabe aquele projeto do Congresso para travar tudo? A oposição encabeçando com o Centrão depois do bloqueio da proibição das emendas secretas, começou a dar certo, né? A economia estava prejudicada, só que agora isso acabou. E eu posso provar na prática que já era. É uma vitória do nosso lado, cara. Olha só, a primeira notícia diz que a Câmara retoma hoje votação do ajuste fiscal, mesmo após manter bloqueio de emendas. E o Cleitinho é bem esperto, um dos líderes aí da oposição, ele já percebeu o que está acontecendo, entre aspas, traiu o movimento, que era para ser da oposição, do Centrão também. Seus canalhas, vocês pegar dinheiro público, desviar dinheiro público, ainda fazer obra superfaturadas, ainda... Sim, ele subiu na tribuna e meteu a boca em todo mundo, falando que o governo tá certo, o Flávio Dino tá certo em derrubar as emendas secretas. Fazer obra de porcaria, como a própria reportagem mostra que a questão do asfalto aqui, asfalto grudento, bando de canalhas. Eu não tenho medo de vocês. Eu queria até sugerir aqui, sabe, dentro do Senado, aqui uma CPMI. Sabe de quê? Das emendas parlamentares. É que CPMI é integrado à Câmara. Quando é o Senado é só CPI. Eu assino toda hora. Em vez de ficar fazendo a CPMI de betes, né, de manipulação, vamos fazer uma CPI aqui de nós. Vamos fazer uma CPI aqui de nós aqui. CPMI das emendas. A minha mão tá limpa. Eu nunca fiz rolo, sacanagem, covardia com emenda, não. Isso pra mim é uma das coisas mais horríveis que tem da política, é uma situação dessa. Você pegar dinheiro público, que é do povo, pra devolver pro povo, pra ainda desviar dinheiro público. E eu não tenho medo de falar, tá não. Bom, ele é esperto. Só que, deixa eu falar uma verdade, o Cleitinho está concorrendo ao governo de Minas Gerais, ele precisa do voto de todo mundo e hoje aparece numa situação boa nas pesquisas contra o indicado do Zema, que é o vice dele, o Matheus Simões do Partido Novo. Ninguém é bonzinho desse jeito na direita, né, pessoal? Vocês já esperavam também. Eu tô aqui de coração limpo e mãos limpas.
sabe? Então não vou ter medo de falar aqui, me posicionar não. Então nessa situação do Flávio Dino, ele está correto. O princípio da administração pública se chama transparência. O que a gente tem que fazer aqui com essas emendas aqui que são pagas é trazer transparência para a população, não é deixar esses canalhas que vêm para cá, estão andando no corredor de Brasília aqui, esse bando de lobista. Beleza, o Lula acabou de comemorar a aprovação da reforma tributária. E ele colocou aqui só os destaques, tá, pessoal? Não vou ler tudo, não. Após 40 anos de discussões, conseguimos construir e aprovar uma proposta que vai garantir um sistema tributário mais simples, eficiente, justo e transparente. Desenvolvimento econômico, atrair investimentos, fomentar a competitividade do setor produtivo e reduzir desigualdades sociais e regionais. Finalmente, o Congresso destravou e foi aprovada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, uma coisa que já estava atrasada. O Congresso conseguiu aprovar isso com meta fiscal zero, além de incluir na LDO uma vitória em cima das emendas secretas. O governo poderá suspender pagamentos dessas emendas quando as regras não forem cumpridas. As exigências são simples, um plano de trabalho detalhando o uso do recurso e as informações bancárias para a transação, quem manda, quem recebe. Isso aqui é uma conquista muito grande, cara. É muito fácil entender o desespero da oposição, cara, um desespero total. Olha, o Lula está entregando aumento do salário mínimo, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, superávit nas contas públicas, já projetado na LDO, aprovado agora, fim do orçamento secreto, simplificação da cobrança de impostos. É uma reeleição certa. É uma reeleição de lavada em 2026. Olha, a gente estava falando do dólar nesses últimos dias e eu preciso mostrar uma denúncia que saiu na Globo que mostra um lado bem esquisito dessa história. Recebi mensagens de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC, de novo, gestores do Banco Central, para perguntar: isso é verdade? Trata-se de fake news veiculada numa rede social por... Pessoal, é uma fake news. Foi coordenado isso daqui para chegar até quem manda no Banco Central. E eles acreditaram, porque estava com toda a tarjinha lá de verificação do veículo de imprensa tal, feito também com auxílio de inteligência artificial. Olha o que aconteceu. Por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news, da grossa, assim. Esse perfil de fake news da grossa, que apresenta... Não existe essa de brasileiro expatriado. Uma boa parte da turma que está lá fugindo de bolsonarista, exemplo, Alan dos Santos, está sendo investigado por lavagem de dinheiro. É lavagem de dinheiro, cara. Não tem nada a ver com liberdade de expressão, pô. Dessa forma, um perfil de notícias de expatriados, fez uma série... De novo, o Paulo Figueiredo, outro da Jovem Pan, eu mostrei para vocês fraude lá em fundo de hotelaria, alguma coisa assim, valor de 9 milhões. Gente de confiança que ele conseguiu conquistar lá dentro. Na BBC News estava de postagens que estão sendo printadas e replicadas por operadores do mercado financeiro, que colocam na boca do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarações que ele nunca deu. Seja salvaguardando moeda do BRICS, ou ali falando sobre alta artificial de dólar, coisa que ele não falou, ou dizendo que a meta é fazer com que a moeda volte para um patamar X, Y, Z. Os integrantes do Banco Central levaram isso até a diretoria, que diz: cara, só rindo, mas não é só rindo, tem gente do mercado que está perguntando: e aí, isso é verdade? E aí, isso é verdade? Pois muito bem, é falso. Esse mesmo perfil chegou a publicar que a influenciadora Nath Finanças era uma das cotadas para integrar a diretoria do Banco Central. E tem gente comentando, dando joinha e achando graça. O dólar bateu 6,18. As informações estão circulando, portanto, em rede social, com o perfil que se apresenta como, né, detentor de notícias. São absolutamente... Não existe o menor interesse em desmentir. Não existe o menor interesse. Quem aproveitou essa alta foi o Ricardo Nunes. Ele, na campanha, falava o seguinte: eu não vou aumentar a tarifa do ônibus. Então, pessoal, vote em mim porque o Boulos vai aumentar. Eu não vou, eu prometo que vou congelar 100%, independente do Lula, independente do governo federal. Então, logo depois de eleito, ele já começou a falar: não, talvez a gente vai ter que reajustar. Talvez a gente vai ter que tirar esse congelamento que era do Covas. E agora, o que saiu hoje, alta no dólar deve impactar o valor da tarifa do ônibus. Sim, o Nunes achou o momento certo, a desculpa ideal que vai agradar a boiada para aprovar uma coisa que ele prometeu não fazer. Isso ele já está quebrando a promessa no começo do primeiro tempo de jogo. É uma piada, né, cara? Com certeza vocês querem saber a atualização da prisão do Bolsonaro, o enjaulamento dele. A delação do Braga Neto, a gente já estava sabendo disso, imagina o Bolsonaro, né? Ele confirmou, ele provou que ficou sabendo da negociação de delação do cara e do risco envolvendo isso aí. Vou mostrar para vocês.
Saiu agora há pouco também, bom, eu recebi agora há pouco esse vídeo do Malafaia, eles bravejando, vocês vão entender que isso tem a ver também. Conversa entre dois generais de 1 ano e meio atrás não é fato novo. Cara, pelo amor de Deus, como é que ele não consegue falar sem berrar, né? Nem tampouco é fato concreto. Conversa não é fato concreto. Não tem materialidade. Onde é que está? Que Braga Neto tentou impedir. Entende muito Isso é de direito, hein? É o abuso de poder do ditador da toga para promover perseguição política. Ele não sabe nem o que está falando, ele não tem o menor conhecimento, ele não tem a menor condição em requisitos, condição cognitiva até, se for duvidar. Esse inquérito foi concluído há mais de 10 dias. Indiciado mais de 30 pessoas e enviados ao MP. Como alguém agora pode ser preso por obstrução de uma investigação que já foi? Se descobre que tentou obstruir, que ele pode atrapalhar agora enquanto ainda tem outros inquéritos rolando e o negócio está para denúncia na PGR, então se está diante de um crime, a polícia tem que prevaricar? É isso, Malafaia? Aí Jesus ensina isso, é verdade. Vai lá. Foi concluída. Isso é um absurdo. Pessoal, você é um fiel dele, lembra, tem que dar dinheiro para ele, senão Deus te manda pro inferno, tá? Ele tá em Dubai, viajando, gastando o dinheiro que quiser, a esposa também tá na boa, mas se você não der o seu dinheiro, você vai pro inferno. Absurdo. A prisão de Braga Neto é imoral, ilegal e mancha o judiciário. Não é ilegal, não é imoral e tá dentro da lei. A sua opinião não vai mudar o texto da lei, cara. Já está escrito, o texto da lei já está escrito, sua opinião é relevante para ele. Então você quer pagar de louco, falar, não, tá errado, tudo bem, só que você está se baseando em outro estudo, não é o da legislação brasileira, tá? Você está falando de uma outra coisa, ou você nem sabe o que está falando, que é mais O provável. STF deixou de ser Supremo Tribunal Federal para se tornar Supremo Tribunal da Injustiça, uma confraria de amigos para proteger o ditador da toga Alexandre de Moraes. Esse sim tem atentado contra o Estado democrático de direito, ele tem que tomar um impeachment e ser preso. Tem que ser preso. Ele preside inquéritos imorais e ilegais, como o da fake news, abuso de poder, usando informações do TSE para abastecer inquéritos no STF. Tá, e isso aí ele está falando, né? O Moraes foi parcial. Chegou o recurso, acabou o vídeo, tá, pessoal? Não tô interrompendo. Chegou o recurso da defesa do Bolsonaro por STF falando, cara, afasta o Xandão, ele é parcial, ele é suspeito. Sabe por que não foi aprovado? E por unanimidade, até os indicados do Bolsonaro votou contra tirar o Xandão do inquérito? Porque o recurso não tinha sequer fundamentação. Todos os ministros alegaram, cara, não tem um único trecho aí onde vocês citam, Xandão foi imparcial nisso, portanto ele prejudicou a defesa, tirou nossos direitos, se mostrou parcial e deve ser afastado. Nada, não teve. Então é só bravata, é só opinião. A prova sobre o Bolsonaro tá cagando de medo de uma delação é isso aqui, ó. Influência de Bolsonaro na troca de advogado de Braga Neto. Isso aconteceu na madrugada de ontem para hoje. Teve uma troca, a família do Braga Neto foi atrás de um criminalista famoso. E olha, a troca de advogado teve influência direta do Bolsonaro, do entorno, e o fato é que o defensor anterior, na opinião deles, não tinha estatura para o tamanho do problema. Então, foi só uma conversinha para o golpe? Por que agora fala do tamanho do problema? Enfim, trocou por causa do Bolsonaro. E tá lá, ó, aliados, inclusive, né? Tá lá do ex-presidente, inclusive se dispuseram a angariar recursos para ajudar o pagamento do Pangaré, de um advogado renomado para o Pangaré, e para contratar lá embaixo o nome do sujeito, Luiz Oliveira Lima, um dos criminalistas mais respeitados do país. Até que enfim saiu o vídeo do comandante do exército, o cara que responde pelos militares, e ele dando opinião de tudo isso que aconteceu. É bom a gente ver. Ele quer saber como estava o ambiente nas forças. Evidentemente que isso era uma coisa que já se esperava. Todo mundo esperava. Há um constrangimento ao espírito de corpo de cada força, mas já se esperava. Nós desejamos que todos esses que estão envolvidos respondam à justiça. Pronto. Nós não sabíamos, poucas pessoas acreditam que nós não somos avisados. Na véspera, o general Tomás me telefonou às 10 horas e disse: a Polícia Federal avisou que amanhã vão ter 2 operações em casa de 2 militares, uma no Rio e uma em Brasília. E às 6h15 ele me telefonou dizendo na casa de quem era. Mas o Exército, nem a Marinha, nem a Aeronáutica tem informação de quais são as pessoas que vão sofrer esse tipo de operação. Mas é necessário, precisa acabar para a gente olhar para frente e para tirar a suspeição dos inocentes. Eu digo muito que cada um entrou nisso com seus CPFs e a gente tem que preservar o CNPJ das 3 forças. Bom, enquanto eu preparava esse vídeo aqui, pessoal, coisa que eu também preciso mostrar é que os gênios aí, né? Só cidadão de bem aí na imagem. Eles se juntaram, fizeram um showzinho enorme na frente da Câmara. Agora há pouco, para a imprensa, convocou a imprensa, juntou Nicolas, Van Hato, Eduardo Bolsonaro, foi
vergonhoso, tá? Um trecho que me agrada é esse aqui, eu queria compartilhar. Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gaia, Ramagem, Carla Zambelli, Nicolas Olha o Ferreira. chorãozinho. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum que todos Ninguém trabalha. E são todos contra o fim da escala 6x1 e nenhum deles trabalha. são perseguidos pelo STF. Não. O Jordi foi perseguido pelo STF por quê? A justiça tinha que ignorar que dinheiro da cota do gabinete dele foi parar em bordel, a justiça tinha que ignorar isso aí para não ser perseguição? Ah, pelo amor de Deus, né? Especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Tá dando Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF... Ou nem o presidente do 6 foi eleito, cara. Vocês não têm nem maioria para isso. ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós Tá vendo? Eu sou político. Se a justiça me investigar, ela tá investigando você. Então fique contra. temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Isso daí Por que será? simplesmente uma afronta nossa contra o STF por conta do chilique? Claro que não. Sim. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso. De que muitos no meio do caminho vão desistir, afinal de contas, temos um regime petista implacável. Outros irão desanimar. É um elogio praticamente, né? Falou que ia fazer a oposição mais forte da história, agora o regime é implacável. Outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. Ele não sabe de história, não sei nem que tá citando isso aí. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa sempre me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo ele é aqui, ó. O mundo ele dá voltas. Se você entra dentro hoje de um Uber, Cara, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas... Verdade. Ontem eu fui fazer compra, eu tava precisando, faltando o básico aqui em casa para eu cozinhar. E conversando com a moça do caixa, ela me falou, cara, que absurdo esse Xandão perseguindo o Nicolas. O Xandão tá... isso aqui virou a ditadura do Maduro, o Nine tá conduzindo essa ditadura. É verdade, cara. Mulher do supermercado. Viu? Pelo amor de Deus, o cara não sabe nem o que tá falando. conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Uma piada, né? Eu queria pedir sua ajuda. Você esqueceu de deixar o gostei, é a coisa mais normal que acontece. Por isso que eu tô lembrando, eu também esqueço. Então, é um clique no gostei, o YouTube entrega para mais 10 pessoas. É cada like, cara, que é grátis, é 1 segundo. O YouTube entrega o vídeo para mais 10 pessoas. É nessa faixa aí, o algoritmo. E por falar no algoritmo, nosso treinamento, que ontem tinha perguntas sobre do que se tratava, é para formar comunicadores até 2026. Ele bateu a meta, só que continua com as vagas abertas. Por quê? Eu já expliquei, eu vou parar de gravar. Não para sempre, para entrar de férias daqui a pouco. Nas férias eu vou só trabalhar no treinamento. Depois que voltar os vídeos, aí eu vou reajustar o valor dele com conteúdo novo que vai entrar também. Por que as vagas estão abertas? Para dar oportunidade para você entrar agora. Depois que eu voltar a adicionar o conteúdo novo, o preço vai ser reajustado, só que você vai receber tudo sem pagar mais nada, porque você já entrou antes. É muito simples. O link vai estar aqui, ó, é só escanear o QR Code ou acessar o link que vai estar no primeiro comentário. Vai te jogar para o treinamento também. Lembrando que é um conteúdo bem completo e o valor dele nem existe. Isso aqui era só para eu entender o primeiro público que ia chegar lá. Acabei tendo um acidente com o meu carro, adiou tudo e eu estou fazendo isso, que é a melhor opção